Hoje eu vou contar para vocês como é a rotina dos gêmeos agora com 1 ano. Antes de tudo, se inscreve no canal, dá uns joinha aí pra mamãe aqui, continuar produzindo conteúdo, trazendo informações aqui pra vocês, as experiências que eu passo aqui com os gêmeos. Rotina sempre foi uma coisa que eu levei muito a sério, desde o início, desde o nascimento dos meninos. E eu sempre tentei adaptar a rotina deles dentro da rotina da casa, dentro da rotina que eu e meu marido tínhamos, para que funcionasse. Porque não adianta você tentar implementar uma rotina que funciona em outra casa com horários completamente diferentes dos seus. Então é importante que você tenha uma rotina, mas uma rotina funcional. E a rotina é tudo na vida do bebê. Ainda mais aqui em casa que eu tinha 2 bebês, eu estava muito preocupada se eu conseguiria administrar a rotina dos dois junto, porque são crianças diferentes, são bebês diferentes, com necessidades às vezes diferentes. Então, era uma pergunta que eu me fazia antes dos meninos nascerem. Mas eu consegui adaptar a rotina e quase que um milagre, os meus bebês dormem a noite toda, antes mesmo dos 3 meses. E isso é fantástico, porque muita gente falava assim, um não acorda o outro. E às vezes sim, às vezes um acorda o outro, mas isso não costuma acontecer. Eles dormem super bem desde pequenininhos. Mas eu sempre levei muito a sério a rotina. Tanto a rotina com a parte da alimentação, das atividades, das sonecas. É importantíssimo levar a sério as sonecas. As sonecas são fundamentais também para o sono noturno. Aquele bebê que dorme bem durante o dia, faz uma boa soneca, boas sonecas, porque no começo são várias, ele vai dormir melhor à noite. Não pense que, já que ele não dormiu, há grandes chances dele dormir a noite toda. Se engana aí você que tá pensando que é assim. O bebê precisa descansar, ele precisa estar bem durante todo o dia, para não chegar na hora de dormir ele estar super irritado e acontecer aquele horror na casa, aquela criança chorando, que não consegue dormir. Então é importante, as sonecas também, elas são fundamentais aí para o sono noturno. E aí, como eu li bastante, vi que a partir aí dos 3 meses, 4 meses de idade, até uns 5 meses, o bebê começa a produzir a melatonina sozinho. Antes disso, ele depende da sua melatonina. Então, a partir do momento que ele começa a produzir a melatonina dele, as coisas vão funcionando cada dia melhores. E para quem não sabe, a melatonina é o hormônio do sono e ela começa a ser produzida quando a luz natural vai caindo. Então, ao entardecer, ela começa a ser produzida. E é extremamente importante que a criança durma quando essa produção, logo, né, que essa produção de melatonina se inicia, porque se ela não dormir, vai começar a ser produzido cortisol, que é o hormônio para deixar alerta. Aí esse bebê fica muito confuso. E aí geralmente é aquele dia que ele fica extremamente irritadiço e não dorme. É porque passou um pouquinho da hora de dormir e o cortisol tá sendo produzido. E aí tá aquele turbilhão de hormônios no seu bebê. Eu presto bastante atenção na janela de sono, que é muito importante você estar atenta a isso. Porque o bebê vai iniciar a sua noite de sono, né? Sua rotina de sono, 12 horas após ele ter acordado. Então, o bebê que dorme, acorda às 7 da manhã, ele pode começar a dormir a partir das 7 da noite. E o mais indicado para bebês pequenos é que esses bebês durmam cedo, acordem cedo e durmam também cedo. Não significa que em toda casa vai funcionar assim. Isso vai depender dos horários. Mas, se possível, é importante que seja feita essa rotina e esses bebês venham a dormir mais cedo. Agora vamos lá, vou contar como é que funciona a rotina dos meninos aqui em casa. Os meninos tinham uma rotina um pouquinho diferente, que ficou aí até uns 8 meses, mais ou menos, de idade. E nessa época, eles faziam 3 sonecas durante o dia. Eles acordavam, faziam uma soneca de manhã, faziam uma soneca após o almoço e faziam uma soneca à tarde, assim, final da tarde, começo da noite. E aí eu percebi que essa soneca no final da tarde estava começando a atrapalhar o sono noturno deles. Então eu cortei essa soneca. Hoje eles fazem 2 sonecas, mas essa rotina que eles têm hoje, eles
usam essa mesma rotina aí desde os 8 meses mais ou menos de idade. Foi quando eu falei, deu esse start, eu falei, essa soneca da noite tá atrapalhando eles, vamos mudar tudo. Esses bebês estavam dormindo no colo e depois sendo colocado no berço. Eu falei, chega também, está na hora eles começarem a aprender a dormir, que hora que é a hora de dormir, então vamos pro bercinho. Os primeiros dias foram mais difíceis da adaptação. Toda adaptação, toda mudança, ela é mais complicada. Os primeiros dias são, eu digo que são mais difíceis, principalmente para a mãe ali. Então, adaptar e guiar o seu bebê nesses primeiros dias. Então, se você quer mudar a sua rotina aí e adaptá-la, se prepare para os primeiros dias mais complicados, mas depois você vai colher os bons frutos dessa adaptação. Então, nós começamos, os meninos também dormiam um pouquinho mais tarde, e aí eu falei, não, agora tá na hora deles começarem a dormir mais cedo, porque não adiantava eu colocar eles para dormirem 10, 11 horas da noite, eles acordavam cedo no outro dia. Então, não significa que eu vou colocar meu bebê a dormir meia-noite e ele vai acordar 10 horas da manhã. Então, é importante colocar seu bebê a dormir cedo. Eu comecei a colocar os bebês, a primeiro dia da virada de chave da rotina dos meninos, eu comecei à noite. É importante que os bebês tenham um preparo para o sono, que eles algo que esteja sempre igual todos os dias ou muito parecido, para que eles entendam que aquele tá chegando a hora de dormir. Aqui em casa foi assim. Eles mamaram a última mamada, eles mamam por volta das 7h30 da noite, mamaram e foram tomar banho. Tomaram um banho quentinho, relaxante. Eu pego eles, levo eles já pro quarto deles. Lá eu troco eles, fico com eles mais um tempo, com a luz baixa, acesa. A luz do quarto dos meninos é uma luz azul até, que é uma luz mais calminha, mais tranquila e é uma luz bem fraquinha. E então fiquei ali com eles um período e ali nisso você fala pro seu bebê. Bebê, é hora de dormir, né? Pelo nome dele, ó, agora é hora de dormir. A mamãe vai pôr você pra dormir, a mamãe também vai dormir. E amanhã eu venho te buscar na hora que você acordar. Eu acho muito importante a comunicação com o bebê. Porque a gente imagina porque eles não falam, eles não entendem. Mas isso não é verdade. Os bebês são extremamente inteligentes e eles entendem tudo. Então, comunique-se com o seu bebê. Explique para ele o que está acontecendo, o que vai acontecer, para ele já ir se adaptando. Então, coloquei os meninos no berço. O primeiro dia eles não queriam ficar no berço, eu fiquei lá junto com eles, não deixei eles se levantarem, ficava ali guiando eles se levantavam, eu deitava eles de novo. Eles se levantavam, eu deitava eles de novo. Nos primeiros dias precisei ficar ali, fazendo um cafuné, um carinho. Eu tenho já como rotina e hábito cantar para eles à noite. E eu canto as mesmas músicas, porque assim eles sabem que aquelas músicas são as músicas da hora de dormir. Eu preservo muito a rotina. Então eu cantando para eles, fazendo o cafunézinho na cabeça, né, fazendo o cafunézinho nas costas, bastante carinho. E aí eles foram se acostumando a dormir. Os primeiros dias muito mais relutantes, o primeiro dia com certeza foi o mais difícil. Mas ali depois de insistir com eles levantando e eu deitando eles de novo, eles estavam cansados, eles se entregaram ao sono e dormiram. Eles dormem a noite toda, claro que existem alguns dias que eles acordam por alguns motivos, né? Às vezes é um salto, às vezes tem dia que é um dente, tem dia que às vezes eles não mamaram tão bem, pode ser que seja fome, mas vou dizer aí que mais de 90% dos dias eles dormem a noite toda. Aqui em casa, os meninos acordam depois das 5 horas da manhã, que é a hora que a produção da melatonina se encerra. Então, geralmente, pode ser que a criança desperte, isso é normal. Os meninos aqui geralmente acordam, então, após as 5 horas, alguns dias 5 horas, alguns dias 5h30, alguns dias eles vão até as 6, 6h30, depende. Nessa hora que eles acordam, é a hora que eu dou uma mamadeira para eles. Levo a mamadeira para eles no berço, não tiro eles do berço, eles mamam no berço, porque eles já são grandes. Eu estou ali junto com eles, também monitorando. É um momento que eles também não precisam mais arrotar. Eu acompanho essa mamada com eles terminam de mamar, eles ainda estão com sono, eles estavam apenas com fome. Então,
Nesse momento, eles estão com sono, fico ali monitorando eles, de olho neles, terminaram de mamar, recolho as mamadeiras. Nisso, eles mexem um pouquinho pra lá, se encontram de novo num jeitinho gostoso de dormir e dormem. Eles costumam acordar após as 7 horas da manhã. Se eles não acordam, eu acordo eles. Tem mães que é contra, deixa meu bebê dormir, eu, como respeito muito a rotina, eu não deixo dormir até a hora que eles querem, eu acordo eles. Prefiro acordar até umas 7h30 da manhã. Eu acho importante que eles comecem o dia nesse horário. Alguns dias eu percebo que às vezes você tem uma coisa ou outra para ser feita, eu deixo às vezes dormir uma meia horinha a mais, uma horinha a mais, mas isso quando vai sair da rotina. Na rotina normal, até 7h30 eles estão de pé. Brincam, 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 se divertem. 9h30 da manhã é a hora que eles vão comer uma frutinha. Eles comem, às vezes, um iogurte que nós fazemos de frutas. Às vezes a fruta toda. Às vezes eles comem ovos com nós, né? Eu e meu marido, a gente costuma fazer ovos de manhã. Eles comem também com a gente. Então, 9h30 é o horário que eles comem. 10h30 é o horário que eles já vão para a sonequinha deles. Tiram uma sonequinha mais ou menos de 1 hora. Geralmente eu tenho que ir lá acordar eles também. E é importante acordar eles e não estender essa soneca da manhã, porque o período da tarde ele é muito mais longo. Então a soneca maior, ela precisa ser à tarde. Se você deixar ele dormir mais de manhã, vai atrapalhar talvez a soneca à tarde, às vezes ele não vai nem dormir à tarde, e aí esse bebê vai ficar super irritado. Então aqui eles dormem 1 hora. Eu gosto que eles acordem 11 horas, 11h30 estourando, dou um intervalo aí de meia hora acordados e aí eu vou dar o almoço para eles. Eles almoçam super bem, almoçam, vão brincar tranquilos, continuam brincando, brincando bastante. E aí depois, novamente, eles vão comer mais uma vez, mais uma frutinha, geralmente, que eu dou para eles. Aí 1 hora da tarde, mais ou menos, 1h30. Depois eles ficam aí mais meia hora, 1 hora acordados, e aí eles vão para a segunda soneca do dia. A segunda soneca do dia deles tem uma duração de 2 horas. Eu deixo dormir até 2 horas. Não passa disso também, porque senão essa soneca vai atrapalhar o sono noturno. Os meninos às vezes relutam um pouco para dormir, mas depois que dormem, tem dia que tem que ir lá acordar. Quer dizer, a maioria dos dias eu preciso ir lá acordar eles. Acordo eles, isso por volta das 4h30 da tarde. Eles vão brincar novamente, vão se divertir. A hora que eles estão cheios de energia, eles estão super felizes. Porque quando o bebê dorme, o bebê fica bem. Eles acordam contentíssimos. Brincam, brincam, brincam bastante. 5h15, mais ou menos, é a hora que eu vou dar a janta, até 5h30. Eles jantam. Depois do jantar, eles vão brincar novamente. E a hora que vai chegando aí, um pouco antes das 7 horas, é a hora que tudo muda. Eles começam a entrar num ritmo mais tranquilo. Aqui em casa eu já não deixo mais as luzes muito fortes acesas. Deixo luzes mais fracas, sem luzes diretas. Já vou ligando o abajur, vou deixando luzes mais fraquinhas. Para eles começarem a entender que está chegando a hora deles dormirem. Porque a luz artificial também atrapalha a produção de melatonina. Então, eu deixo luzes mais fracas para ajudar essa produção de melatonina. Depois das 7 horas aí, eles estão já mais num ritmo mais tranquilo. Tiro brinquedos barulhentos, brinquedos que deixam o bebê muito excitado. Tiro isso tudo deles. Deixo eles brincando, mas com coisas mais tranquilas, de maior concentração. 7h30, mais ou menos, 7h40, eles vão mamar. Eles vão tomar essa última mamada. Eles mamam ali, já estão bem cansados. Às vezes eles mamam, parece dar uma revigorada, dá mais uma energia. Eu deixo eles brincarem um pouquinho mais, até porque às vezes é nesse momento eles precisam fazer essa digestão. E depois dessa mamada eles vão pro banho. Um banho mais quentinho também, estão ali com tudo mais tranquilo, com a luz mais baixa no banheiro também. Tem dia que sobra um pouco do leite, eu dou depois do banho, eu dou mais um pouquinho. E aí, depois do banho, eles vão pro quarto, já pro quarto deles, dali eles não saem mais. Se eles vão mamar mais um pouquinho, vão ficar ali no quarto. Ali eu fico mais um período com eles,
brincando ali, né, fazendo um carinho, às vezes cantando uma musiquinha já mais tranquila, para eles já irem já entendendo que tá na hora de dormir. Depois de um tempo que eu percebi que eles já estão bem, já estão cansadinhos, já tá na hora de colocar no berço, é a hora que eu coloco eles no berço, apago as luzes, explico para eles que é a hora de dormir, e ali eu fico no quarto um pouquinho com eles. Percebo que quando eles já estão tranquilos, que agora costuma ser todos os dias, eu saio ali de fininho do quarto e ali eles dormem a noite toda. E aí tudo se repete novamente aí no outro dia. Aí depois, por volta das 5 da manhã pra frente, é a hora que eles vão me chamar de novo. Essa é a rotina deles agora. Está funcionando maravilhosamente aqui na minha casa, porque a gente consegue se organizar, já sei o horário que eles vão estar dormindo, é um horário que às vezes, por exemplo, hoje eu tô gravando o vídeo aqui pra vocês, eles estão fazendo a soneca da tarde. Então eu consigo me organizar com os meus compromissos também. E é muito importante que eles vão dormir, descansar, estar bem. Para a hora que eles acordarem agora à tarde, eles vão estar com toda a energia. E é importante também deixar esse bebê gastar essa energia. Bebê que fica só no colo, só no carrinho, não gasta energia suficiente. Então, deixe sua criança no chão, organize o espaço, né, para que não fique perigoso ali para eles, mas deixe eles brincarem no chão, se divertirem e gastarem energia. Para um bom sono, é muito importante respeitar os pilares também da alimentação. A alimentação é extremamente importante. Bebê que come bem também dorme bem. Rotina e sono, isso anda junto para o desenvolvimento do seu bebê. Essa daqui é a rotina deles agora. Talvez você esteja meio perdida aí, o que fazer, qual rotina acompanhar. Essa pode ser uma sugestão para você. Aqui em casa funciona perfeitamente. Eu sei que talvez daqui a pouco eu tenha que tirar a soneca da manhã, mas enquanto eles estão dormindo, está funcionando, é importante que o dia que eles não dormem, eles ficam irritados. Então é importante que eles estão dormindo, estão felizes. Enquanto estiver assim, eu vou deixar fluir desse jeito aqui em casa. Essa é a rotina de agora. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.